Fala rapaziada, bem-vindos ao Timão Boladão, o canal que mais cresce no Brasil. Eu sou o Thiago Bernardes. Hoje vamos falar aí de Santa Fé 1, Corinthians 1, pela Libertadores, quarta rodada. Aliás, quarta rodada. Era aquela rodada ali que se a gente ganha já estaríamos classificados. Com o empate muda pouca coisa, né? Se amanhã ninguém ganhar, Corinthians já está na próxima fase e o Bayern já pipocou. Então, tô com os pés no chão, mas a gente pensa sempre à frente. Quero agradecer demais aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos. Agradecer também a todos aqueles que ajudam aí no engajamento, seja com like, seja com comentário, ou seja até mesmo apenas com a visualização. Isso ajuda muito. Lembrando que o objetivo humilde, sorrateiro, tranquilo e leve é ir morar em Alphaville, igualzinho os nossos detratores da mídia, da imprensa aí, que é financiada tanto por a gente, né, que acompanha aí, eu menos, né, eu não acompanho muito o esporte aí mainstream, mas você que acompanha, que gosta de ver que todo dia tá chegando alguém, que todo dia tem alguma coisa acontecendo, né, não muda nada a nossa vida, mas esses caras ganham muito dinheiro às nossas custas. Alguns torcem para outros times, mas acabam sendo nossos setoristas e, né, trazem um monte de informação que na verdade não ajuda em nada e não muda nada no nosso dia. Beleza? Introdução feita. Bora para mais um vídeo. Coringão hoje foi visitar aí a altitude, né? Com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, André, Bidon, Garro, Lingard e Yuri Alberto. Esse foi o time, mesma escalação, mesma formação ali. Escalação não, né? Porque no jogo contra o Mirassol tinha outras peças em campo, né? Mas é a mesma formação que a gente usou contra o Mirassol, um 4-5-1. Eu não gosto muito, prefiro um 4-4-2, mas a gente sabe que, né, conforme o jogo vai desenrolando, cada um, né, a cada momento, com bola ou sem a bola, o Corinthians sempre muda, e aí só o Diniz entende qual que é a participação de cada um ali. No banco a gente tinha o Cauê, Pedro Milan, o Anrileri, o André Ramário, o Iago Machado, Matheus Pereira, Zacaria Labiá, que hoje não entrou, Guinegão, Dieguinho, André Carrilho, Caio César e o Pedro Raul. E é isso. Esse era o time que o Corinthians tinha, né? O melhor que o Corinthians podia colocar em campo hoje. O Corinthians, no começo do primeiro tempo, né? Tava bem ali, né? Oferecendo bastante perigo para o time do Santa Fé. Né? O Santa Fé chegou a trazer um pouco de perigo com o chute de fora da área. Nos primeiros 15 minutos eles já tinham chutado duas vezes. O Corinthians um chute arriscou uma vez de fora da área, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas é uma situação que a gente já vê o Corinthians não fazer em lugar nenhum, com técnico nenhum, que é arriscar de fora da área. Né? Eu acho isso uma falha grotesca, a gente não vê mais tantos gols de fora da área quanto a gente via antigamente. Vai acabar virando saudosismo, né? Porque os jogadores atualmente não têm arriscado muito. Mesmo, perdão, aqueles jogadores que tem o selinho bate bem na bola, né? Aquele famoso selinho que a gente ouvia aí nos anos 90, 2000 até 2010. A partir de 2010 começou a diminuir o famoso selo do bate bem na bola. Coringão tava ali, né? Tentando muito triangulação, não aquela triangulação mais ofensiva, mais incisiva, mas ali no meio-campo, ali da zaga para tentar sair, para buscar o espaço. A gente sabe que a altitude é bem complicado. Tinha alguns jogadores que nunca tinham jogado na altitude, coisa dos moleques da base, por exemplo, até mesmo o Lingard, que é um inglês, nunca veio aqui para América do Sul para jogar esse futebol maluco. A gente teve um jogo ali bem abaixo de alguns jogadores, né? Não estavam bem tanto fisicamente, porque não sei se vocês também tiveram essa percepção, mas para mim, sempre que tem um jogo ali na altitude, parece que tudo é em câmera lenta e apenas a bola está na velocidade 2x, né? Para quem assiste vídeo a 1,5, hoje parecia que às vezes
a bola estava na velocidade 2x em comparação, né, em relação aos jogadores. Então o André teve bastante dificuldade, você via que às vezes ele tocava a bola um pouco mais forte, um pouco mais fraco, ou quando ele ia receber, ele pensava uma coisa e fazia outra, porque, né, que o tempo de processamento tava meio, né, defasado, tava com ping 600, para quem conhece. Perdão, hoje tá osso. O Bidon também com dificuldade, não só para dominar, mas também para tentar criar alguma coisa, apresentar um pouco mais de dinâmica ali, né? Do meio para frente. Como essa formação a gente fica com três caras para tentar armar, né? Tentar chegar próximo do Yuri. Eu não acho que é a melhor opção quando um time está bem postado, né? Que era o caso do Santa Fé. Apesar do Corinthians ter feito um primeiro tempo melhor, né? Ter algumas chances, ter chegado ali com perigo, o Corinthians ainda tinha dificuldade para ter aquela bola, de fato, aquela chance de gol que bate que dá bet, né? Que a gente consegue ganhar um dinheirinho quando faz uma fezinha. Nossa, difícil, hein? Acho que eu tava na altitude também. Uh, Logo no começo do jogo, a gente apanhou bastante, né? O juiz ali bem caseiro, sei lá, não sei o que acontece, que às vezes os juízes deixam o jogo não dá qualquer falta, mas de repente quando começa a subir a temperatura também não dá falta, até alguém quebrar de fato, aí ele começa a distribuir cartão logo de uma vez. Foi mais ou menos o que aconteceu. Então, no primeiro tempo já tinha dois caras com amarelo. Na minha visão, um deles já merecia o vermelho, porque vem com o pé, a sola assim, por cima do tornozelo do Matheus Bidu. Né? O VAR não chamou, padrão. Né? Quando é o Corinthians, o VAR parece que tem algum problema de funcionamento. Primeiro tempo terminou 0-0, né? Não tivemos tantas chances. Para você ter uma ideia, o André jogou o primeiro tempo inteiro, um pouquinho do segundo, e foi uma das menores notas que o time teve, né? De modo geral. Claro que eu estou usando aqui baseado no SofaScore. Então, lembrando que essas notas são notas totalmente de números. Ela não tem fator. Eu não sei como me expressar nesse caso, mas enfim. Se o cara toca bem, se o cara toca errado, se o cara toca mais ou menos, o número ele não vai traduzir isso da melhor forma, da maneira mais correta. Então, se eu faço um corta-luz, para muitos seria um passe um corta-luz, né? Porque ele abre ele clareia algum lance e isso não vira número. Então, a gente tem que levar isso em consideração porque são dados que não aparecem, né? Não é o caso, eu estou só usando isso como exemplo, mas para mostrar o que o SofaScore enxergou do André. O André pouco desarmou. O André do Milan, essa versão que a gente tem, o André que marca pouco, há alguns meses, né? Desde quando o Milan se ofereceu para levar. Ele já é um jogador menos volante. Aniele também com bastante dificuldade hoje na saída, mas teve alguns embates dos quais ele saiu vencedor. Bidu pouco produziu de maneira ofensiva, mas também não comprometeu, apesar do gol, né, ter sido validado por conta do calcanhar do Bidu. Mateuzinho a mesma coisa, né? Mateuzinho ainda é coroado com assistência ali pro gol do GH. A gente toma um gol, um belo gol depois de uma sequência ali de defesas do Hugo, talvez o cara que mais trabalhou, né, dos dois lados ali foi o Hugo, né? Fez algumas defesas excelentes. O gol não dava para pegar. Tivemos outros lances ali que foram também uma pitadinha de sorte, né? Aquele atacante que fez o gol, o Rodalega, ele deu dois chutes ali no primeiro tempo que, cara, complicadíssimos, né? A altitude ela realmente deveria ser muito melhor utilizada por nós brasileiros, né? Às vezes os caras começam a chutar, mas o brasileiro não chuta nunca, né? É super raro. Qualquer time brasileiro que vai para lá parece que tem medo de chutar e chutar na lua, uma hora certa, pô. Enfim, primeiro tempo acabou, segundo tempo a gente volta com o mesmo time, aquele padrão. Diniz dá mais 10 minutos, 15 minutos e depois começa a fazer algumas substituições. Hoje foi por outro motivo, né? A gente toma gol logo
aos 10 minutos ali do segundo tempo. A gente tomou um gol, foi um belo gol, né? A princípio o Bandeira dá o impedimento, mas o VAR dessa vez funcionou e validou o gol para os caras. Logo após o gol, já tem outro cartão amarelo, outra chegada forte, né? Se eu não me engano, a jogada foi no Bidu. Não lembro agora quem que foi. Mas foi sem bola, né? Daí a primeira substituição só vai acontecer 15 minutos. 15 minutos? Não. 10 minutos depois do gol do Santa Fé. Saiu o André Luiz, que tava mal já no segundo tempo, tava pior do que no primeiro, né? Entre o Dieguinho. Depois tem 3 substituições do time de Santa Fé, já preparando o ambiente para uma marcação, porque o Santa Fé ainda precisa de algumas combinações para se classificar. O Corinthians volta a fazer as substituições já próximo do fim ali, os 80 minutos, faltando, né, os 10 minutos da correria e os mais 15, né, juntando ali os acréscimos, né? Então entra o Carrilho no lugar do Ranielli, entra o Caio César no lugar do Yuri Alberto, entra o Pedro Raul no lugar do Bruno Bidon, e aí você vê que o time vai todo para frente, né? O Diniz quer, né, jogar por uma bola para tentar alguma coisa. E como eu venho falando todos os vídeos, o Corinthians não consegue jogar com centroavante, não é de hoje, não vai ser resolvido amanhã. E mais uma vez, Pedro Raul chegou lá, não chegou nenhuma bola para ele. O único cruzamento certo que chegou foi na cabeça do GH. Gol dele, novamente um gol de cabeça, golaço. Lembrou Ralph lá em 2012, né? 2012. Então, estão deixando a gente sonhar. 1-1 Corinthians, ainda teve tempo daquela trocação sincera. Não sei se o Hugo provocou, mas se provocou fez certo, porque Libertadores é isso, futebol masculino é isso. Bem-vindo, Lingard. O Lingard hoje conheceu moeda jogada em campo e conheceu uma tretinha depois do jogo, coisa que talvez ele não tenha visto a vida inteira pela Premier, nem na Coreia, muito menos, né? Que na Coreia os caras é muito mais tranquilinho. Beleza? Esse foi o nosso pós-jogo. Se você concorda ou discorda com a visão do pai, deixa aí nos comentários. Tamo junto sempre. Uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta. Domingo tem os Tricas, né? Sem o Lucas. Então já é, né, para chegar chegando, porque o Lucas fica meses sem jogar, mas quando vai ver o Corinthians parece que o bichão só tem ódio, né? Enfim, é isso. Espero que a gente consiga sair com um resultado positivo dessa vez. A gente precisa da vitória urgente. O empate já não resolve para nós. Então a pressão é dobrada. O jogo é em casa. Então é isso. Aquele abraço e tamo junto sempre. Vai, Corinthians.